Olá, concurseiro! Olá, concurseira! História da Paraíba, mais um compromisso para você ficar bem preparado para o próximo concurso. O nosso foco é gabaritar a prova de História da Paraíba. No compromisso 1, eu trouxe para vocês o panorama geral, o contexto geral da colonização, trabalhando na expansão marítima, a definição do que vem a ser mercantilismo, o Tratado de Tordesilhas, dividindo essas terras que hoje equivalem ao Nordeste, você tem na parte oeste terras pertencentes à Espanha, nesse Tratado de Tordesilhas, e a leste, essas terras que equivalem ao Nordeste. Consequentemente, vamos aqui focar na Paraíba, pertencendo a Portugal. Isso não significa que a aceitação foi tranquila do Tratado de Tordesilhas, até porque países, né, como a França, não vão aceitar essa divisão e os franceses vão agitar bastante e vão gerar tensões no litoral que hoje está, esse litoral que equivale ao Nordeste. Então, a gente vai trabalhar, né, essas ameaças estrangeiras, focando principalmente os franceses e vamos também destacar os holandeses. Daí o tema da aula, a Paraíba e as invasões estrangeiras. Só que aí eu vou trazer uma visão também interessante, porque ao falar de invasões, ocupações estrangeiras, a gente já parte da perspectiva da chegada dos portugueses, né, que são estrangeiros, que hoje você tem na historiografia aquela perspectiva que não houve uma descoberta, houve uma invasão. Daí vamos destacar no compromisso 3, tá? No compromisso 3, eu vou destacar os povos que estavam nesse território, tá? Que hoje equivale à Paraíba. Vamos destacar os grupos linguísticos tupis, cariris, os tupis, destacando a subdivisão, a nação Tabajara e a nação Potiguara, afinal, um ponto fundamental quando eu trato da chamada Paraíba pré-colonial entre os séculos 16, 17, a gente vai dar bastante ênfase a esses grupos locais, lembrando que vamos continuar estudando a história da Paraíba nessa divisão, nesta periodização. A Paraíba colonial, do século XVI ao início do século XIX, a Paraíba imperial, no século XIX, 1822 a 1889, a Paraíba republicana, a partir de 1889. Beleza? Ciente disso, tá? Você está ciente disso, mas a gente vai fazer essa abordagem trazendo mais uma vez o contexto da colonização, essa divisão feita no Tratado de Tordesilhas entre Espanha e Portugal, terras a oeste, Espanha, terras a leste. Vamos aqui focar no Nordeste, terras pertencentes a Portugal. Todos os países aceitaram? Não. Aí vamos destacar o rei da França, que pedia que fosse aí, né, exibido o Tratado de Adão e Eva. Né? Esse Tratado de Adão e Eva deveria trazer a seguinte situação: olha, essas terras da América pertencem à Espanha e a Portugal. Claro que o rei da França, né, estava sendo irônico, e nessa ironia, claro, né, com o objetivo também de lançar seu projeto para a América, de colonização da América. Só enfatizando que nós temos a Guiana Francesa, temos também o Haiti, que foi uma colônia da França, e lá na América do Norte, na parte que hoje equivale ao Canadá, que é um país bilíngue, tá? Você tem o inglês e o francês, mostra também que a França tem interesse naquele território, né? À toa que vai entrar em choque com a própria Inglaterra. Então, a França vem gerar ameaças, sim, essa divisão feita no Tratado de Tordesilhas. Tratado de Tordesilhas, 1494, a partir do início do século XVI, teremos a França já tentando ocupar territórios do Brasil. Eu fiz aqui uma investigação para saber em que momento os franceses chegaram ao Brasil, tá? Aqui vamos destacar também que esses franceses vão atuar através dos corsários, que são aquelas pessoas contratadas pela coroa, e também você tem os piratas, que são aqueles que vão agir de maneira mais autônoma. Então, aí, destacando que esses franceses
aqui em nossa pesquisa, a gente já vai encontrar no início do século XVI, tá? Aqui de maneira mais precisa, 1504, já há registro desses franceses no Brasil. A gente não vai aprofundar, claro, né? Mas aqui destacar, já há registro tá, desses franceses em 1504 em Santa Catarina. Destaque Rio de Janeiro também, destacando aqui, né, o momento da ocupação desses franceses, depois a expulsão na história do Brasil, a gente destaca esse ponto, tá, da França, que é formada, né, no Rio de Janeiro. Então, você tem aqui também a Paraíba, que vai ser nosso foco, né? A gente vai focar aqui nessa aula os franceses na Paraíba, as alianças firmadas, os interesses também dos franceses em relação à extração do pau-brasil, a utilização do escambo, né, que é a troca de um produto, de uma especiaria pela prestação de serviço. Então, aí, destaque, né? Rio de Janeiro, que teremos a formação da chamada França Antártica, tá? Que foi uma colônia francesa estabelecida na região da Bahia, do Rio de Janeiro, a chamada Bahia, né? Tá, até então, a Bahia de Guanabara. E, claro, né, destacar também a ocupação dos franceses no Maranhão, formando a chamada França Equinocial. Então, aí você tem o destaque já, né, desses franceses que vão ocupar o Rio de Janeiro, o Maranhão. O Maranhão foi em 1612, né? Você tem a chamada França Equinocial, que se caracterizou pela tentativa de instauração de uma colônia francesa neste território. E aí, claro, né, toda a mobilização para expulsar esses franceses. Só destacando, né, por exemplo, que foi nesse período de ocupação francesa no Maranhão que temos a fundação, né, do Forte São Luís, que deu origem à capital. Beleza? Agora, o nosso foco será a Paraíba. Como é que esses franceses eles atuaram na Paraíba? Destacando mais uma vez que Portugal veio legitimar essa divisão do Tratado de Tordesilhas. Esse Tratado de Tordesilhas, você tem aqui, olha, 1494, Cabralzinho chega a essas terras, as terras brasileiras, em 1500, para legitimar essa divisão feita. De 1500 a 1531, temos um período de relativo abandono. Isso não significa que Portugal não enviará expedições. Enviará expedições protetivas, expedições de patrulhamento. Patrulhar o quê, professor? Patrulhar esse litoral que está sendo ameaçado aí, né? Está sendo ameaçado pelos franceses. Daí, quando eu falo, a capitania de Paraíba foi uma capitania ultramarina portuguesa criada aqui, tá? Essa capitania criada em 1574, eu preciso colocar o contexto. O contexto que, entre 1500 e 1531, relativo abandono, diante das ameaças estrangeiras, queda no lucro lá no Oriente, Portugal decide finalmente ocupar essas terras, com o estabelecimento das capitanias hereditárias. Em 1534, professor, a Paraíba já surge como capitania? Não. A Paraíba não surge como capitania. Esse território que hoje equivale ao estado da Paraíba era a capitania, né? Parte aí da capitania, principalmente da capitania de Itamaracá. Aqui na ilustração dá para ver aqui, olha, de boa, temos a capitania de Itamaracá, vamos destacar também a capitania da Paraíba. Tudo isso a gente já trabalhou com vocês no compromisso 1, essa fase de transição, ou quando, né, a capitania de Itamaracá vai ser extinta e cria-se a capitania da Paraíba. E que momento, professor? O momento, a gente já falou para vocês, que foi justamente aquela tragédia de Tracunhaém. Então, aqui, olha, 1574, você tem o estabelecimento dessa capitania, porém, não bastava só dizer, olha, a partir de agora, cria-se a capitania da Paraíba. Só que há resistência dos grupos locais. É justamente esse processo que a gente avaliou no compromisso 1, que eu vou relembrar para dar continuidade a esse mergulho na história da Paraíba. Então, de fato, né, a conquista vai ser marcada por dificuldades, por resistência, destacando as alianças
estabelecidas entre franceses e grupos locais, destacando aí, né, o grupo linguístico Tupi, aí a nação Potiguara, que ficava aí nas terras ao norte do Rio Paraíba. Então, a nação potiguara vai firmar essa aliança com os franceses e vai dificultar, de fato, a colonização da Paraíba. Então, aí você tem o estabelecimento de fortes. Esses fortes erguidos também servem como medidas, tá? Esses fortes servem aí, né, como medidas com o objetivo de garantir essas terras para os portugueses. Então, aí você tem, nesse cenário, tá? Praticamente a Paraíba, a capitania surge em 1574, mas só praticamente 10 anos depois terá a consolidação desse domínio, tá? A expulsão aí dos franceses, porque eu destaquei a América Francesa, o estabelecimento de feitorias. Os franceses justamente firmaram um acordo com os grupos locais, estabelecendo o escambo, né, a troca de um produto, de uma especiaria pela prestação de serviço, extração da madeira, para levar até essas feitorias que eram locais de armazenamento. Então, aí você tem esse cenário bastante tenso, tá? Então, é isso que a gente vai mergulhar a partir de agora, beleza? Então, a princípio, esse território que equivale à Paraíba pertencia à capitania de Itamaracá. Com a tragédia chamada Tragédia de Tracunhaém, o governo vai estabelecer a criação da capitania da Paraíba, só que aí teremos uma dificuldade enorme para a conquista. Nós, quando eu digo, né, no caso aí na perspectiva dos portugueses. Os portugueses terão, pessoal, uma dificuldade enorme aí para conquistar esse território, tá? Desculpa porque muitas vezes eu mergulho aí na história como se estivesse ali naquele momento, né, vivenciando aquele cenário. Então, só recordando aquilo que já trabalhei com vocês no compromisso 1, capitania de Itamaracá. Por que eu começo, professor, estudando? Porque o senhor começa estudando a história da Paraíba, a fundação da Paraíba, analisando aí a capitania de Itamaracá, porque ela não surgiu de imediato. Primeiro surge a capitania de Itamaracá, aqui 1534, a capitania de Itamaracá, lembrando que o regime de capitanias foi o regime encontrado pelos portugueses, o meio, eu posso dizer, até barato, né, para ocupar esses territórios, porque Portugal estava sem recursos para ter controle total desse território. Então, o estabelecimento de capitanias hereditárias, destacando aqui os documentos, cartas, né, de doação, transferência, tá, para controlar essas terras, e aqui a de foral, direitos e deveres. Aí você tem essa concessão, né, para explorar esse território. Então, a capitania de Itamaracá, que se estendia do rio Santa Cruz até a Baía da Traição, então, tendo aqui nesse limite ao norte, temos a Baía da Tradição, ou da Traição, tá? E ao sul, o rio Santa Cruz. Então, o limite, né, da capitania de Itamaracá ao norte, Baía da Traição, e ao sul você tem o rio Santa Cruz. Era de aproximadamente 30 léguas. 30 léguas. A extensão aqui, né, da capitania de Itamaracá. Inicialmente, essa capitania foi doada, olha a carta de doação, para Pedro Lopes de Souza. Vocês também podem encontrar a expressão Pedro Lopes de Souza, ok? Que não pôde assumir, e era comum, né, muitos capitães desistiram de tomarem posse de capitanias, destacando a própria capitania do Ceará. Aqui também vai acontecer com a capitania de Itamaracá, aí não pôde assumir, e no lugar dele veio o administrador Francisco Braga. Pessoal, esse texto que eu estou trazendo para vocês é a principal fonte da prova. A Polícia Militar da Paraíba disponibilizou um PDF da história da Paraíba. Eu percebi que as provas de 2014, 2018, praticamente a prova teve como inspiração esse documento. Tá? Esse arquivo, daí eu utilizo esse arquivo e trago aí, né, novas interpretações para vocês. Então, devido aí à sua rivalidade com Duarte Coelho, capitão
de Pernambuco, ele vai deixar a capitania em falência e vem agora João Gonçalves. Então, esses 3 capitães donatários da capitania de Itamaracá não tiveram êxito. Pedro Lopes de Souza, que não pôde assumir, então há um fracasso logo na primeira tentativa de administração da capitania de Itamaracá. Depois, Francisco Braga, que tinha essa rivalidade aí, né, com o Duarte Coelho, o capitão donatário de Pernambuco, e vem agora João Gonçalves, que realizou algumas benfeitorias na capitania, citando aqui a fundação da Vila Conceição. Mas aí, professor, o senhor fala em êxito em que sentido? Êxito em ocupar o território e trazer justamente a estabilidade nessa ocupação. E vamos perceber que isso não vai acontecer, porque essa conquista vai ocorrer em 1585, né? Daí a gente fala da fundação da Paraíba. Eu estou falando aqui da capitania de Itamaracá, mesmo aqui no final, João Gonçalves vai realizar algumas feitorias, mas após a morte dele, e ele também não conseguiu garantir essa estabilidade, essa conquista territorial, né, que era o interesse de Portugal, chegar no território, ter aquele domínio, garantir as riquezas e essa estabilidade. Então, daqui dos 3, de Pedro Lopes de Souza, Francisco Braga, João Gonçalves, o objetivo de garantir o controle total das terras, esse objetivo não foi alcançado. A gente pode destacar João Gonçalves, que vai realizar algumas benfeitorias. Porém, após a sua morte, a capitania de Itamaracá entra em declínio. Professor, por que o senhor está falando aqui da capitania de Itamaracá? Porque aqui começa a história da Paraíba. Esse território que equivale hoje à Paraíba pertencia à capitania de Itamaracá. Beleza? Então, isso faz com que malfeitores se apropriem desse território, no caso, tenham mais espaço para atuarem, e teremos o contrabando da madeira, que é algo que já faz parte, né, desse cenário aqui no litoral. Lembra que eu falei dos franceses? Que vão atuar os franceses, pessoal, através dos corsários, dos piratas, contrabandeando madeira, com a utilização da mão de obra indígena, destacando aí os franceses que vão firmar acordo aí com os potiguaras. Teve um evento que eu já trouxe no compromisso 1, a tragédia de Tracunhaém, 1574. Então, essa tragédia faz com que o rei de Portugal desmembre, tá? Você vai ter justamente desmembramento, a segmentação da capitania de Itamaracá, e isso vai dar origem à formação da capitania real da Paraíba. Então, a partir da tragédia de Tracunhaém, a gente já passa a falar agora da capitania real da Paraíba, beleza? Agora, professor, nesse período, a capitania, olha só aqui, pessoal, praticamente o que nós temos hoje do estado da Paraíba. Não é 100%, porque vocês devem perceber que uma pontinha que hoje equivale à Paraíba estava aqui, olha, na parte do Rio Grande do Norte 1, na capitania Rio Grande do Norte 1. E outra parte ainda estava pegando aqui, o que equivale hoje à Paraíba, olha, pegou um pedacinho ainda da capitania de Pernambuco. Mas aí praticamente você tem, né, a capitania da Paraíba, ou o estado da Paraíba, o território que hoje equivale à Paraíba, sendo anteriormente, tá? Capitania de Itamaracá. Por isso que vocês vão encontrar muitas questões fazendo alusão a isso. Aqui nessa distribuição dos lotes de terras entre os capitães donatários, o nosso foco aqui, né, na Paraíba. Beleza? Tranquilo? Só para reforçar, porque a gente não pode perder nenhuma questão em relação a isso. Um mapa de Juan Neblou, tá? De 1640, com 4 capitanias em destaque, entre elas a capitania da Paraíba. Então, aqui destacando, né, a capitania da Paraíba, sendo aqui, né, lembrada aqui no mapa, na ilustração aqui, destacando aí a capitania da Paraíba, tá? Então, aí você tem essa distribuição, tem aqui a capitania de Porto Seguro, né, de Cariri e do Maranhão, tá? Então, aí você tem essa divisão. A capitania do Ceará, olha, tá vendo? Do Ceará, e a capitania da Paraíba no mapa. Galera, em relação aos pontos principais desse processo, em relação à fundação da Paraíba, a gente vai atribuir aqui fatores, tá? Ou seja, a Paraíba vai se tornar uma das mais importantes capitanias nesse período, por quais razões?
E por que Portugal se interessa só no final do século XVI em ter controle desse território? Daí vamos destacar a alta qualidade do pau-brasil, pode ser uma das justificativas, tá? É a forma de controlar também esse território que estava ocupado também pelos franceses, que firmaram aí esse acordo, essas alianças com a nação potiguara, beleza? A lavoura açucareira, sim, o litoral mata da Paraíba também vai ser importante na produção açucareira, daí vamos destacar justamente que com a chegada dos holandeses, o interesse também de ter controle sobre esse território, devido também à produção açucareira. Então é importante a gente se ligar nisso, tá? Nessa estrutura agrária da Paraíba, que era voltada também para a produção açucareira, beleza? Então, inserção como espaço estratégico para a expansão da colonização portuguesa para o norte, Rio Grande do Norte, o Ceará, principalmente, e o Maranhão, porque depois que os franceses serão expulsos do Rio de Janeiro, trazendo ameaças também para o território que hoje equivale à Paraíba, eles vão para o Maranhão. Então, vai ser criada toda uma estrutura para, a partir de Pernambuco, ter a dominação, tá? O domínio aí dos territórios ao norte, tendo aí, né, como referência a Nova Lusitânia, depois que será tá, a capitania Nova Lusitânia. Essa capitania será chamada depois de Pernambuco, né, Paranapucã, aquelas terras que batem nas águas, esse nome de origem indígena. Paraíba deu trabalho aos colonizadores. No caso aqui, a gente vai falar dos povos locais. E a gente falou já justamente dessa resistência, destacando aqui os potiguara. E também, né, vamos destacar no compromisso 3, teremos aí o destaque também para as missões religiosas, as dificuldades também na ocupação do interior. Então, a Paraíba deu trabalho aos colonizadores e custou aí inúmeras expedições. A gente sempre destaca as 5, né, expedições dessa conquista da Paraíba. Beleza? Já falei aqui para vocês da primeira expedição, né, 1574, cai muito nas provas da PM Paraíba, fazendo alusão a essas expedições. Primeira expedição de 1574, né, destacando aí o comandante, o ouvidor-geral Dom Fernão da Silva, tá? Que ao chegar ao Brasil, Fernão aí, né, tomou posse das terras em nome do rei, sem que houvesse aí nenhuma resistência. No entanto, foi uma armadilha, né? Porque depois houve a ofensiva, ele foi surpreendido por indígenas e teve que recuar para Pernambuco. A segunda expedição, 1575, tá? Quem comandou a segunda expedição foi o governador-geral Dom Luís de Brito, né? Sua expedição foi prejudicada devido a questões naturais, tá? Ventos desfavoráveis, e ele nem chegou aí, né, a pisar nas terras paraibanas. 3 anos depois, outro governador, Lourenço Veiga, tentou conquistar a Paraíba, mas também não teve êxito, beleza? A terceira expedição, 1579, aqui já começa a série, né, de Frutuoso Barbosa, que vai participar de 3 expedições, ele participa da terceira expedição, só que aí ele vai colocar uma condição, beleza, eu vou tentar conquistar a Paraíba, caso conquiste, eu vou governar esse território por 10 anos. Essa ideia trouxe aí, né, prejuízos, porque no final ele teve essa perda, ele perdeu aí, né, essa chance de conquistar a Paraíba, mas também, né, a sua frota, que teve dificuldades em acessar esse território, né, caiu aí sobre sua frota uma forte tormenta. Além disso, recuou aí para Portugal e ele chegou a perder a sua esposa. Então, questão também familiar. Destacando na quarta expedição, mais uma vez, 1582, nessa quarta expedição de 1582, destacando mais uma vez Frutuoso Barbosa, tá? Que vai continuar com aquela proposta. Eu vou aí lutar para conquistar esse território. Caso consiga 10 anos, eu vou governar esse território. Só que ele também não teve êxito, caiu em novas armadilhas, destacando aí, olha, os franceses que firmaram aliança aí com a nação
Potiguara, né, com os Potiguara. Barbosa desistiu, ainda perde um filho em combate. Na quinta expedição, daí a gente vai falar agora dessa fundação da Paraíba, teremos a presença, né, de Flores Valdez, Felipe de Moura e, mais uma vez, tá, Frutuoso Barbosa. Finalmente, eles vão conseguir expulsar os franceses. Então, aqui, quando o edital fala em invasões estrangeiras, na minha perspectiva, eu falo da chegada dos portugueses, que são estrangeiros, que invadiram esse território, tá? Pegando aí litoral, mata, essa área que era ocupada pelos tupis, destacando as terras ao sul do Rio Paraíba, a nação Tabajara, e a nação Potiguara nas terras ao norte do rio. Então, você tem já esse cenário. Então, com a chegada dos portugueses, já posso falar de invasões estrangeiras. Em seguida, destaca aí para a chegada dos franceses e vamos ver ainda nesse compromisso os holandeses. Então, é nessa perspectiva que a gente deve trabalhar quando você pegar o conteúdo invasões estrangeiras, beleza? Então, a quinta expedição teve êxito. Após a conquista, eles construíram aí os fortes de São Tiago e São Felipe, e a construção dos fortes era a maneira também de garantir aí o domínio dessas terras e também a defesa, né? Caso houvesse novas invasões, os portugueses já teriam aí, né, esses fortes como ponto de apoio. Então, quando eu falo conquista, fundação da Paraíba, a gente vai lembrar também de Martim Leitão, que trouxe pedreiros, carpinteiros, engenheiros e outros para edificar a cidade Nossa Senhora das Neves, tá? Com o início das obras, Leitão aí foi a barreira da traição, expulsar o resto dos franceses que permaneciam aí na Paraíba. Então, você tem, ao falar da fundação da Paraíba, é lembrado o contexto da colonização, beleza? Ao falar da fundação da Paraíba, aí você vai lembrar o estabelecimento do regime de capitanias hereditárias, a partir de 1534, destacando a capitania de Itamaracá, uma vez que o atual território pertencia à capitania de Itamaracá. É só a partir de 1574 que surge a capitania da Paraíba, mas isso não significa tranquilidade na ocupação, na conquista, porque aí há resistência de grupos locais, como os Potiguara, e, claro, né, essa aliança firmada aí com os franceses, em que Martim Leitão, né, trouxe aí, né, foi importante para a construção de uma mínima estrutura, né, para garantir essa ocupação e domínio da Paraíba. Então, esse é o cenário geral, pessoal, que a gente deve lembrar da fundação da Paraíba. Desse período pré-colonial, de indefinição, Portugal vai ocupar ou não, a extração do pau-brasil e os franceses vão firmar essa aliança com os grupos locais, com foco justamente de ocupar esse território, e claro, né, estrategicamente para Pernambuco era importante ter o controle da Paraíba para continuar aí, né, com o projeto de conquistar o Rio Grande do Norte, ou Portugal ter domínio também do Ceará até o Maranhão. Beleza? Então, todo mundo agora está ciente, né? Esse território que hoje equivale à Paraíba pertencia a quem, pessoal? Ok, pertencia à capitania de Itamaracá. Foi fácil controlar esse território após o momento que teremos desmembramento, a partir do momento que o rei estabelece, né, o surgimento da capitania da Paraíba, 1574, após a tragédia de Tracunhaém. Não foi fácil, isso mesmo, não foi fácil, porque a gente citou aqui uma série de dificuldades em colonizar. E aí fica justamente essa referência do massacre de Tracunhaém, o estabelecimento da capitania da Paraíba e essas expedições com o objetivo de conquistar esse território. 1585, né, João Pessoa já nasceu cidade, agora nasceu com esse nome de João Pessoa, não. Aqui a gente já lembrou no finalzinho, lá do compromisso 1, eu coloquei para vocês, tá? Esse histórico aí, essa cronologia, né, da origem de João Pessoa. Agora, por que surgiu cidade? Porque aqui você tem justamente o governo, a coroa portuguesa diretamente vai
coordenar, né, essa conquista. Daí você tem justamente a João Pessoa, no caso, o atual João Pessoa, tá, que não surgiu com esse nome. Você tem o primeiro nome, é a povoação ou Nossa Senhora das Neves, tá? Nossa Senhora das Neves, surge aí com o primeiro nome, Nossa Senhora das Neves, a depois, 1589, né, Filipeia Nossa Senhora das Neves, diante da conquista da União Ibérica, né, no caso você vai ter o rei da Espanha governando aí as terras, o Império Português, em seguida, cidade da Paraíba, depois, no cenário da invasão holandesa, da ocupação holandesa, Frederica, após a expulsão dos holandeses, volta a ser cidade da Paraíba, e em 1930, né, com a morte de João Pessoa, homenagem a esse político, aí o nome João Pessoa, beleza? Mais uma vez, para enfatizar, é importante para você aqui não perder nada. Sem nunca ter passado pela designação de vila. Por que isso, professor? De imediato você vai ter Nossa Senhora das Neves, vai ser já elevada à cidade, devido justamente a essa coordenação da coroa. Então, não passou ao status de povoado, aldeia, né? Foi fundada pela cúpula da Fazenda Real. Daí você tem justamente uma capitania da coroa que faz com que tenha aqui, né, o surgimento da terceira cidade mais antiga do Brasil. E aí vamos destacar justamente as primeiras cidades. Professor, será que isso poderia cair na prova aqui, né? Falando aí sobre a cidade mais antiga, ou no caso, né? João Pessoa, você tem aqui, né? A cidade mais antiga do Nordeste, né? Do Nordeste. Por que do Nordeste, professor? Porque aí, historicamente, a gente vai pegar aqui, né? O rol das cidades mais antigas e vai perceber, tá? Que a referência que se tem a João Pessoa, professor, e Recife. Galera, Recife vai lutar para ser vila, tá? Para ser vila em 1709, 1710, para você ter ideia. Isso quer dizer, professor, que outros locais, como Olinda, tá? Como Olinda, surge primeiro como vila e depois como cidade, sim. Aqui você tem já a atribuição, tá? De cidade devido aí, né, a participação da coroa, beleza? Então aí, galera, aqui mais uma informação importante para você sobre a fundação dessas cidades, beleza? Tranquilo? Então, se ligar sobre essa situação do surgimento já, né, da capital no status de cidade. A cidade de João Pessoa teve vários nomes, já falei aqui para vocês, já ganha tempo, depois você faz essa leitura, né? Aí destaca Nossa Senhora das Neves, né? 1585, homenagem ao Santo do Dia, né? Que foi fundada, era comum também os portugueses fazerem essas homenagens. Depois, chamada de Filipe Nossa Senhora das Neves, aqui no contexto da União Ibérica, em que você vai ter o rei da Espanha, Dom Filipe, aqui, ó, segundo, né? Quando passa a governar também o Império Português, e aí é homenagem a ele, né? Filipe Nossa Senhora das Neves. Com a colonização, vamos aqui destacar também o surgimento de vilas na Paraíba, tá? Porque aqui, galera, quando eu falo fundação da Paraíba, o objetivo é entender como ocorreu, como se deu a formação do território da Paraíba, beleza? Em seguida, falar sobre a administração da Paraíba, a gente vai destacar isso. O processo também de interiorização, né? Interiorização. Como ocorreu essa interiorização. E é justamente isso que a gente vai falar nesse compromisso, destacar também no compromisso 3, tá? No compromisso 3, a gente vai destacar também esse aspecto, beleza? Tranquilo, meu povo? Então, vamos lá. Em relação à Vila Pilar, o início do seu povoamento aconteceu no final do século XVI, destacando as fazendas de gado, a pecuária vai ser fundamental também para a fundação aí de muitas vilas, tá? E você vai ter justamente, né, as fazendas de gado, né, que foram encontradas pelos holandeses. Então, destaque aí para a Vila Pilar. A Vila de Souza, hoje, né,
uma das maiores, uma das cidades mais populosas, uma das cidades mais populosas do estado, tá? Destacando aí justamente, né, sítios arqueológicos, o Vale dos Dinossauros, tá? Souza, que era um povoado conhecido também como Jardim do Rio do Peixe, tá? Terra aí, né, uma região bastante fértil e que acelerou rapidamente o processo de povoamento e o progresso local. Destacando também a vila de Campina Grande, né? Sua localização teve início em 1697, destacando aquele que é considerado o fundador de Campina Grande, o Capitão Mó, Teodósio de Oliveira Ledo, tá? Que se instalou na região um povoado, vai firmar aliança com grupos locais, destacando aí os ariús ou os ariais, tá? Então aí você tem a fundação de Campina Grande, que quando se torna vila, vai receber o nome de Vila Nova da Rainha, em homenagem a Dona Maria, a Rainha de Portugal. Se ligar, Campina Grande é a segunda maior cidade hoje, tá? Hoje, aí colocar aqui, né, dados IBGE 2022, em relação à população, só perde para a Feira de Santana aí, né? Se você colocar aí a referência como uma cidade do interior, então vocês vão encontrar também a segunda maior cidade do interior do Nordeste. O material disponibilizado pela Polícia Militar da Paraíba colocava como a maior, mas se pegar dados em relação à população, possui aqui a segunda maior população, beleza? Em relação à população aqui, destaquei. São José, ou São João do Cariri, né, tendo sido povoada em meados do século XVII pela enorme família Cariri, tá, que povoava o sítio São João, e a gente vai destacar justamente esse processo com a pecuária, vai ter uma aula especial só para tratar disso. As cidades que, ou as vilas, os povoados que surgiram no interior, e aí vamos destacar a questão aí, né, dos confrontos com os grupos locais, destacar também a pecuária, o algodão, né, no caso aí de Campina Grande, beleza? Então é importante que vocês peguem esse material e façam leituras. A história requer muitas leituras. Destacando aqui Pombal, tá? Que no final do século XVII, Teodósio de Oliveira Ledo, é aquele mesmo, tá? Que conquistou Campina Grande. Vai realizar a entrada, quando eu falo entrada, aquela expedição, tá? Você vai ter aí a ocupação do Rio Piranhas, que vai ser justamente o primeiro nome, né, dessa cidade. Depois, em homenagem a Marquês de Pombal, o primeiro-ministro de Portugal, através de uma carta régia, 22 de junho de 1766, você vai ter, né, essa cidade recebendo, esse local recebendo o nome de Pombal, em homenagem a Marquês de Pombal. Areia, conhecida antigamente como Bruxachá, Areia foi elevada à freguesia Nossa Senhora da Conceição, em 1815, tá? Esta data é considerada também como a data de elevação para a vila. Sua emancipação política foi em 1846 e Areia se destaca como uma das principais cidades do interior da Paraíba. Então, aqui, né, esse contexto geral, essa visão geral do surgimento de vilas, além, né, da cidade Nossa Senhora das Neves, atual João Pessoa, né? Então, galera, agora vamos destacar os capitães mores. Eu pegando as provas anteriores, peguei todas as provas, tá, da PM. Eu achei curioso essa perspectiva, né, historiográfica de enaltecer esses capitães. Então, por mais de uma vez eu encontrei, né, várias referências e até mesmo pedindo lá, né, qual foi o primeiro capitão mor da Paraíba. Então, essa perspectiva de enaltecer a figura de uma pessoa marca as provas da PM Paraíba. Então, o primeiro capitão mor foi João Tavares, qual governou entre 1585 a 1588. Foi encarregado pelo ouvidor-geral, lembrando mais uma vez, capitão mor, aquela pessoa que tem incumbência de cuidar da defesa. Você tem um provedor-mor, questão de impostos, o ouvidor-mor, que vai ficar responsável por questão aí, né, da justiça. Então, aí você tem essa distribuição, beleza? Então, ouvidor-mor, esse cargo, tá? Esse cargo que foi estabelecido a partir da instalação do governo geral, 1549, era uma das três figuras para auxiliar o governo geral e a função dele era cuidar das questões judiciais. Então, quando você aqui ouve falar ouvidor-mor, aí você vai colocar, olha, o cara que era responsável por questão jurídica, ou questões jurídicas, tá?
Coloquei aqui no singular, mas o correto ficaria melhor, né? Porque são tantas questões. Então, você tem aqui, né, questões jurídicas, tá? Deixa eu aqui colocar direitinho, né? Questões judiciais, questões jurídicas. Você vai ter aqui a figura do ouvidor-mor, beleza? Tranquilo, pessoal. O capitão-mor vai cuidar da defesa. O provedor-mor, quando você escutar aqui, provedor-mor, é o cara que vai cuidar de impostos. Então, ouvidor-mor, questões jurídicas, beleza? Para edificação dessa cidade, né? No caso aqui, né? Nossa Senhora das Neves, vieram 25 cavaleiros, além de pedreiros, carpinteiros e outros trabalhadores. E aí eu destaquei justamente a importância, tá, de Martim Leitão para isso, beleza? Então você tem aqui, né, Martim Leitão, que foi importante nesse processo de construção, edificação Nossa Senhora das Neves. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, chegaram também jesuítas, e aí eu vou destacar no compromisso 3. Compromisso 3, vamos destacar essas ordens religiosas, tá? Então, vamos destacar entre essas ordens os jesuítas. Beleza? E a importância dos jesuítas no processo de ocupação também do território da Paraíba. Foi fundado por João Tavares o primeiro engenho, né? O primeiro engenho del Rei, né? Em Tibiri, e o Forte São Sebastião, construído por Martim Leitão, para a proteção do engenho. Como eu falei, né? Martim Leitão foi importante nesse processo de construção, né, de Nossa Senhora das Neves, uma vez que ele, tá? Uma vez que Martim Leitão vai trazer pedreiros, carpinteiros, engenheiros e outros para edificar a cidade Nossa Senhora das Neves. E com o início das obras, né, o próprio Leitão também que vai expulsar o resto dos franceses lá na Baía da Traição. Os jesuítas ficaram responsáveis pela catequização dos índios e teremos uma aula só para destacar esse processo de catequese. Beleza, pessoal? O governo de João Tavares foi, de maneira demasiada, né, auxiliado aí, né, ele foi auxiliado por Duarte Gomes da Silveira, tá, natural de Olinda. Silveira foi um senhor de engenho e uma grande figura na capitania da Paraíba durante mais de 50 anos. Então, aqui destacar a figura de Duarte Gomes da Silveira. A professora é tão chato aí, lembrar de nomes de pessoas que marcaram a história e tal. Bem, nas provas da PM Paraíba a gente precisa lembrar, né? Teve até uma questão que pedia para você fazer a associação, né, dos capitães com os feitos. Então, eu peguei prova 2006, 2008, então a gente tem que encontrar também, né, essa situação. Aí destacando, tá, Duarte Gomes da Silveira, que era rico, né, ajudou financeiramente a ascensão de Nossa Senhora das Neves, e em sua residência se encontra, né, atualmente o Colégio Nossa Senhora das Neves. Apesar de ter se esforçado, né, muito para o progresso da capitania, João Tavares foi colocado para fora em 1588 devido à política do rei. Olha, quem está aqui, Frutuoso Barbosa, devido à grande insistência, né, 3 expedições ele participou, tá? Frutuoso Barbosa foi em 1588 nomeado novo capitão-mor, cara responsável pela defesa na capitania da Paraíba, né, auxiliado por Dom Pedro Cueva, tá, o qual foi encarregado de controlar a parte militar da capitania. Olha a outra ordem religiosa, que no compromisso 3 a gente vai dar ênfase. Nesse período chegaram alguns frades franciscanos que fundaram várias aldeias. Olha a importância do povoamento de Campina Grande, a importância dessas ordens religiosas. Por isso eu separei um compromisso só para analisar, né, os grupos indígenas e também essas ordens religiosas. O capítulo 3, ou compromisso 3, eu coloquei assim o título. Olha. Os povos indígenas, as ordens religiosas, Inquisição e expulsão dos jesuítas e expansão da Paraíba. Ou seja, muita coisa para a gente abordar. Então, a gente vai dar ênfase a isso, beleza? Não foram aí, né, por não serem tão rigorosos no ensino religioso, né, como os jesuítas, entraram em desentendimento, né, com estes últimos. Então, era comum a briga entre franciscanos e jesuítas, não só aqui na Paraíba, mas em outros territórios da colônia, beleza? Esse desentendimento prejudicou o governo de Barbosa, sim, né? Essa divergência entre franciscanos
e jesuítas, porque diante de alguns descuidos, os índios potiguaras invadiram propriedades, porque uma das metas da catequese era justamente amortecer esses conflitos, essas tensões, a partir do momento que esses grupos locais eram educados, né, para seguirem aí, né, os princípios religiosos, católicos, e, claro, ajudar no processo da dominação. Então, vieram em auxílio de Barbosa, o capitão Mó de Itamaracá, né, com João Tavares, Piragibe e seus índios, tá? Que é uma liderança indígena também importante nesse processo de conquista da Paraíba. Beleza? E aí, claro, pessoal, quando eu falo aqui em relação a esse aspecto da capitania de Itamaracá, lembrar, ela só vai ser extinta depois, viu? Você tem 1574, você vai ter o desmembramento, mas a capitania de Itamaracá só vai ser extinta em 1763. Que você pode dizer, professor, mas a partir do momento que surgiu a capitania da Paraíba, né, por que Itamaracá continua? Bem, continua até aí nessa data, 1763. Beleza, pessoal? Então, aqui, olha, tranquilidade em relação à ocupação, em relação ao governo, em relação aos capitães mores, tá tudo de boa, não é isso? Então, estou trazendo tudo aquilo que qualquer banca que for organizar esse concurso vai ter isso como fonte, como base. No caminho, João Tavares faleceu aí, né, de um mal súbito, diante desse cenário aqui, né, em relação ao auxílio que ele estava precisando nesse momento tenso, na sua gestão. O restante aí do grupo, tá, chegou à Paraíba, desalojou e prendeu os potiguaras nesse processo de reorganização. Perceba que mesmo após aquelas 5 expedições, mesmo após ter expulsado, né, parte dos franceses, ter controlado também os potiguaras, mas as tensões continuaram. Tá? Então a gente não pode esquecer desse ponto também, porque pode aparecer alguma questão, olha, a conquista foi fácil, nada fácil. Nem mesmo após a conquista, tá? Já aí, falando dos capitães mores, as dificuldades permanecem. Galera, em relação ao objetivo, tá? O objetivo era evitar a entrada dos franceses. Então, você vai ter Barbosa. Quem era Barbosa, professor? Aqui, olha, mais uma vez. Você vai ter o capitão, tá? O capitão Mó de Itamaracá contribuindo aqui nesse processo de controle, tá? Das terras paraibanas. Então, Barbosa ordenou a construção de uma fazenda, tá? Em Cabedelo, Piragibe, e aí destacando essa figura importante no processo de conquista da Paraíba, tá? Essa liderança indígena. Piragibe iniciou a construção do forte com os Tabajaras, tá? Essa liderança tabajara, porém, devido à interferência dos jesuítas, as obras foram concluídas pelos franciscanos e seus homens. Então, perceba como as ordens religiosas elas passam a ter, né, um cenário, ou passam a ter um papel importante, tá? Passam a ter um papel de destaque nesse processo da história da Paraíba. Em homenagem a Felipe II, eu já falei aqui, né, Barbosa mudou o nome da cidade, Nossa Senhora das Neves, para Filipé Nossa Senhora das Neves, devido às diversas lutas, tá, entre o capitão Pedro Cueva, tá, e os potiguaras, e os desentendimentos com os jesuítas. Houve a saída de Cueva, tá, e a decisão de Barbosa de encerrar o seu governo em 1591. O terceiro capitão donatário, a gente já trabalhou aqui com vocês, Frutuoso Barbosa, João Tavares, Frutuoso Barbosa, aqui, né, Frutuoso Barbosa. Destaquei também aqui, né, a figura do capitão Mó, tá? Auxiliado aí, né, no caso aqui você tem Frutuoso Barbosa, insistência aí, né, dele em ocupar esse território, o seu período aí de governo, na condição de capitão Mó, a morte aí, né, de João Tavares, a ajuda da capitania de Itamaracá, e agora, né, André de Albuquerque Maranhão, né, que governou apenas por um ano, tá? Expulsou aí os potiguaras e realizou algumas fortificações, entre elas destacando o forte, né, de Inhobim, para defender alguns engenhos próximos a este rio, e também destacar, pessoal, aqui, né, nesse governo, os potiguaras incendiaram o forte de Cabedelo, um governo que vai chegar ao fim
1592. Então, você tem aí, né, o destaque para os capitães mores na história da Paraíba, nesse momento que as dificuldades em relação à consolidação dessa fundação, as dificuldades continuam, tá? Então, aí destacando, né, João Tavares, Frutuoso Barbosa, André de Albuquerque, tá? André de Albuquerque, Maranhão, tem mais um? Tem, olha, Feliciano Coelho de Carvalho, em seu governo realizou combates na Capaoba, houve paz com os índios, tá? Expandiu estradas e expulsou os franciscanos. Mais uma vez, veja, uma ordem religiosa e essa questão política, né? Então, aqui a questão religiosa e política entrando aqui em rota de colisão, tá? Terminou seu governo em 1600. Aqui os principais capitães, os principais capitães mores na história da Paraíba. Então, só para encerrar essa missão, porque na próxima vamos destacar a chegada dos holandeses ou as invasões holandesas. Nesse primeiro momento, nessa missão 1, pessoal, eu quis destacar que quando se fala em invasões estrangeiras, tem que começar a falar dos portugueses, numa ordem cronológica dos franceses e depois dos holandeses, porque aí você tem portugueses e franceses no século XVI, os holandeses no século XVII. Então é uma leitura nova, porque é muito comum de imediato o concurseiro, a concurseira, não, eu vou logo trabalhar invasões holandesas. Mas é importante trazer essa análise crítica sobre a chegada dos europeus, destacando os portugueses, que vão entrar em choque também com grupos locais, os franceses, que vão firmar aliança aí com os potiguara, e, claro, no contexto da União Ibérica, a gente vai tratar, na missão 2, vamos tratar das invasões holandesas. Mas, só para encerrar, né, o território que hoje equivale à Paraíba foi anexado à capitania de Pernambuco. Professor, como assim? Porque o senhor falou que o que hoje equivale à Paraíba, né? Você tem essencialmente ali a capitania de Itamaracá, criada em 1534. Só que aí teve aquela tragédia de Tracunhaém, que faz com que o governo crie a capitania da Paraíba, certo? Sim, está certíssimo. Eu estou aqui endossando na imagem. Só que há dificuldades que vocês estão percebendo, mesmo após aquelas 5 expedições, os capitães mores tiveram dificuldades em ter controle dessas terras. Mesmo com a contribuição aí, né, das ordens religiosas, dos jesuítas, dos franciscanos, também vamos falar dos carmelitas, dos beneditinos, as dificuldades permanecem. Daí você vai ter esse cenário em que a capitania da Paraíba será anexada, subordinada ao governo de Pernambuco. É nesse momento que a gente fala das capitanias gerais, e Pernambuco se transforma numa capitania geral, e as capitanias subalternas. A Paraíba se torna uma capitania subalterna a Pernambuco. Que período, professor? Está aqui, entre 1756 e 1799. Então, sobre tal anexação, na revista do Instituto, né, do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco, 1919, o seguinte relato: a maior parte da Paraíba está compreendida no território da antiga capitania da Paraíba, olha, de Itamaracá, boa. Essa é uma percepção interessante, pessoal. Professor, você quer dizer 100% da capitania da Paraíba, de Itamaracá hoje é a Paraíba? A gente já viu no mapinha que tem uma parte, né, ao norte que não era e uma parte ao sul. Então, o correto é aparecer na prova assim: a maior parte da Paraíba atual estava compreendida no território da antiga capitania de Itamaracá, que foi incorporada de Pernambuco depois da expulsão dos holandeses do século XVII. Incorporada, permaneceu até emancipar-se em 17 de janeiro de 1799. Então, em 1756, por ordem régia, o governo da Paraíba foi suprimido e anexado ao de Pernambuco, sob a alegação da falta de meios em se manter um governo autônomo. É isso, pessoal. Veja, mesmo com a chegada dessas ordens, jesuítas, franciscanos, beneditinos, carmelitas,
os capitães-mores tiveram dificuldades em controlar os indígenas, porque entre as próprias ordens também, né, existiam divergências. Então, é nesse momento que você vai ter a Paraíba, a capital, né, da Paraíba fica subalterna a Pernambuco até 1799. Então, você vai ter esse território, tá? E o correto aqui, o estado de subordinação, aqui a situação de subordinação, permanece até 1799, sendo que 2/3 desse período da Paraíba foi governado pelo capitão-mor Jerônimo, né, Jerônimo de Melo Castro, entre 1764 e 1797, tá? Em relação a esse período, tá, em que a capitania da Paraíba estava anexada à capitania de Pernambuco, eu já destaquei o processo de interiorização, destacando a catequese, tá? A catequese dos indígenas, que teremos um compromisso só para avaliar esse aspecto. Já falei sobre o surgimento dessas vilas. Depois, durante o período pombalino, 1750, 1777, houve a transferência da população indígena para as novas vilas, especialmente 1760. É nesse período aqui que os jesuítas serão expulsos. Ok? Bem, em relação às vilas, destaquei nesse compromisso a vila de Campina Grande. Ele é tido como fundador de Campina Grande, o capitão-mor Teodósio Oliveira Ledo, iniciou aí um povoado no Agreste, em aldeados indígenas. Campina Grande, que se torna vila com o nome Vila Nova da Rainha. E aí você tem justamente, né, 1697, as forças militares dos sertões da capital, né, da Paraíba estavam em guerra contra as diversas tribos indígenas, destacando o capitão-mor Teodósio Oliveira Ledo, que vai contribuir na conquista desse território, a futura Vila Nova da Rainha. E aqui a ilustração, tá? Há uma lei municipal em Campina Grande que estabeleceu aí, né, como um símbolo oficial do município a obra Fundação de Campina Grande. Bem, agora vamos dar um intervalo e na missão 2 a gente vai endossar as invasões estrangeiras, dando ênfase agora a situação dos franceses diante dessa anexação. Como é que fica a situação dos franceses, professor? E destacando também as invasões holandesas. Olha, é profundidade, é intensidade, porque aqui eu pesquiso teses e dissertações para você chegar muito forte. O material é pesado? Sim, é pesado, mas estamos nessa fase boa para estudar. Então, história precisa de muita leitura. Então, eu peço a vocês que leiam esse material, façam aí, né, as questões, dá a pausa no vídeo, anote tudo que tiver para anotar, que você achar interessante, porque eu estou buscando o máximo aqui para vocês. E depois, olha, só a revisão para consolidar tudo isso que foi trabalhado. Então, até daqui a pouco, porque a cada missão você fica mais perto da aprovação.